Boa noite a todos vocês que estão chegando aqui para mais uma noite conosco, mais uma live, mais um gole de ciência. Hoje nós temos a honra e a alegria de trazer para conversar com a gente o professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, que está na força-tarefa no combate às fake news com relação às notícias que saem com a Covid-19. Então, nós estamos aqui aguardando o professor Luiz entrar. Obrigada, Luma, por ter entrado, por ter seguido aqui a nossa live. Muito obrigada a todos que estão chegando. Vamos aguardar o professor Luiz chegar. Boa noite, professor Oliveira, seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, querido professor Sérgio. Vamos aguardar o professor Luiz entrar. Nós estamos no meio da campanha de vacinação ainda, né? Não temos ainda a vacinação de tantos brasileiros, a gente ainda não chegou a 50%, infelizmente. E nós vamos conversar hoje com o professor Luiz se essas vacinações estão lentas ou não, sobre as variáveis. Podemos nos dar ao luxo de escolher vacina no posto de vacinação? Será que a Covid veio para ficar? São tantas as perguntas, né, que nós vamos trazer o professor aqui, Luiz, para conversar conosco. Boa noite, professor Luiz, seja bem-vindo. Boa noite, Monique, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. A imagem tá boa também, porque eu estava com os probleminhas na internet. Tá ótimo, estou ouvindo e vendo bem. Ah, que bom então, tá joia. Prazer, viu? Muito obrigado pelo convite, boa noite a todas e todos que estão acompanhando a gente aí também. Vamos ver se a gente consegue bater um papo aí legal. Sim, quero agradecer pela terceira vinda, né, aqui na nossa página. Nós ficamos muito honrados com a sua presença, com tudo que o senhor tem falado na mídia, e é uma pessoa muito requisitada. Então, ficamos muito felizes do senhor ter arrumado um tempinho na sua agenda para falar conosco. Bom, boa noite a todos que estão chegando. Nossa live vai ficar gravada para quem não conseguir e quiser assistir depois. Recomendo que vocês propaguem as informações que nós vamos falar aqui, porque são baseadas na ciência, são pautadas em artigos científicos, naquilo de melhor que a universidade tem preparado e estudado, e não em achismos, né? Então, quero saudar aqui o professor Sérgio, que está aqui nos dando boa noite. Seja bem-vindo, professor Sérgio, um grande amigo, querido. Bom, vamos então, professor Luiz, começar a nossa live. Sim. Primeiramente, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa morosidade, sobre a lentidão da vacinação no nosso país. Está lenta ou não? Ou para a falta de planejamento que tivemos, ela está até boa? Bom, primeiramente, boa noite a todas e todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer rever você e ver que o Sérgio está sempre acompanhando a gente aqui, né? É o seguinte, a vacinação está lenta no Brasil, né? Infelizmente. Nós começamos a vacinação aqui em meados de janeiro, né? Desse ano. Foi no dia 17 de janeiro. Então, eu peguei os números aqui até. Olha só, nós vacinamos até ontem. Eu peguei os dados de ontem à noite, tá? Claro que ele vai ser atualizado daqui a pouquinho às 20h30, né? Mas até ontem à noite nós aplicamos o total de doses, cerca de 130 milhões de doses, tá? Incluindo a primeira e a segunda dose. Tá? No total, foram aplicadas 93 milhões de doses, correspondendo a 44,03% da primeira dose, isso aí em um pouquinho mais de 6 meses. Esse número precisa dobrar um período aí de 2, 3 meses no máximo, para que a gente atinja um percentual de 75%, 80% da população brasileira vacinada, para que a gente comece a vislumbrar realmente, né, uma saída para essa pandemia. O total de pessoas que receberam a segunda dose, ele sempre vai ser menor do que o total de pessoas que receberam a primeira dose, porque há um intervalo, né? Por exemplo, a vacina da Pfizer, da AstraZeneca, ele é de 3 meses entre a primeira dose e a segunda dose,
e a da Coronavac ele é de 28 dias. E nós temos também agora a vacina da Janssen, que é em uma única dose. Então, o percentual de pessoas que tomou a segunda dose e a primeira dose da Janssen é de 36.533.000 pessoas. Isso corresponde a 17,25% da população. Veja que a imunização ela só é completa após a segunda dose. Então, com um percentual de 17,25% da população, nós ainda estamos muito longe de atingir aquele percentual de 75%, 80% da população vacinada. Então, vamos supor que se nós vacinarmos, né, aqueles outros 40% que eu falei para vocês nos próximos 3 meses, nós ainda vamos ter um intervalo entre a primeira e a segunda dose de 3 meses. Então, nós muito provavelmente vamos avançar com a vacinação da segunda dose para 2022, infelizmente. Tá? Isso não é bom porque a maior proteção vem só com a segunda dose. Né? Então, assim, o que nós precisamos fazer, o que o país precisa fazer, porque o processo de aceleração, de vacinação, ele demorou para começar, mas ele está acelerando agora. Mas nós já estamos sofrendo com falta de doses em algumas cidades. Eu vi hoje, por exemplo, que o Rio de Janeiro parece que já vai parar aí de aplicar a primeira dose por falta de vacinas. Isso não pode acontecer, gente. Então, assim, nós temos que acelerar a vacinação com a primeira dose, porque, consequentemente, nós vamos acelerar a vacinação com a segunda dose. Né? Mas é fundamental que as pessoas que tomaram a primeira dose voltem para tomar a segunda dose, porque a imunização completa ela vem com a segunda dose. Tá? Então é fundamental que a população tenha esse entendimento também. Sim. Na nossa última conversa, professor Luiz, foi em dezembro que nós conversamos sobre essa perspectiva da vacina, nós conversamos sobre os tipos de vacina e a tecnologia que cada uma delas estava desenvolvendo com RNA, com vírus mudado e tudo mais. A gente conversou muito sobre isso. Hoje, acho que a população já está um pouco mais ciente sobre as tecnologias, isso já foi falado pra caramba. E aí, da noite para o dia, me parece que a população virou sommelier de vacinas, né? Nós estamos no momento de escolher vacina? Não, absolutamente. Né? Nós estamos no momento de vacinar 75%, 80% da população brasileira com todas as vacinas que nós temos hoje em uso, Monique, que foram aprovadas pela Anvisa. Então, nós temos hoje a Coronavac em 2 doses, a vacina da AstraZeneca em 2 doses, a da Pfizer também em 2 doses, e a vacina da Janssen, né, com a Johnson Johnson, que é em uma única dose. Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa, elas são boas vacinas. Elas vieram para nos ajudar a sair dessa pandemia. A população precisa entender que nenhuma das vacinas em uso hoje no mundo, elas foram desenvolvidas, né, nenhuma vacina foi desenvolvida para ser esterilizante, ou seja, para evitar que a pessoa seja infectada. Elas foram desenvolvidas, né, claro, rapidamente, mas elas foram desenvolvidas principalmente para evitar internações em casos graves e mortes e óbitos. E isso elas estão fazendo muito bem. Então, assim, se chegou o seu dia, né, aquele dia tão esperado, né, para cada um de nós, de ir ao posto de saúde, né, para tomar a sua dose da vacina, vá feliz, vá com alegria, vá com esperança, né, vá com confiança e tome a vacina que estiver disponível lá no posto de saúde. E depois volte na data marcada para tomar a segunda dose, caso você não tenha recebido a da Johnson Johnson, né, a da Janssen, que é a única vacina em uma única dose. Então, absolutamente, nós não estamos no momento de escolher vacinas. Vacinas não têm grife, né? Nós não temos nem vacina suficiente, gente, para a população, para vacinar, para botar as 2 doses nos braços de 75% ou 80% da população. Então, as pessoas têm que entender que se você for no posto de saúde e não tiver a vacina que você quer, né, você não vai se vacinar, você vai para o fim da fila. Né? Então, você corre risco, por exemplo, de se contaminar enquanto você espera a sua vez, você corre o risco, por exemplo, de ser infectado, de infectar seus familiares, seus amigos. Então, assim, as pessoas têm que tomar a vacina que estiver à disposição no posto de saúde. A melhor é aquela que pode ser aplicada imediatamente, aquela que chegar primeiro no seu braço. Né? As pessoas não devem tomar uma decisão individual que impacta no coletivo. A população tem que entender que o conceito de vacinação, de imunização, ele é um pacto coletivo, né? Quando você toma vacina, você tem a sua proteção individual, principalmente depois da segunda dose. Mas se as pessoas no seu entorno não se vacinarem, você vai ser infectado do mesmo jeito. A única questão é que tomando a vacina você vai ter uma doença mais leve, que é o que a gente espera. Né? Mas nós precisamos sim imunizar 75%, 80% da população, né, o mais rápido possível. Então, se você ficar escolhendo vacina, você vai para o fim da fila, muito provavelmente. O PNI fica prejudicado, o Programa Nacional de Imunização.
você fica exposto à doença e você pode espalhar para outros. E você está prejudicando, por exemplo, o controle da pandemia. Sim, isso é muito ruim, né? Muito ruim mesmo. Aqui aulas de química. E aí, prof, lembra de mim? Turma 98, risos. Deve ser algum recadinho para você, Luiz. A minha memória já não é mais tão boa assim, né? Mas eu não vi o nome da pessoa aqui, Aulas de química, é um então, perfil. então, Não tem como, né? então vou dizer que eu lembro, e aí todo mundo fica bem, né? Então é uma grande satisfação aí saber que tem um pessoal aí, ex-alunos acompanhando, né? Os ex-alunos, eles seguem a gente a vida inteira, né? Então é muito bom É. isso. O Sérgio acabou de deixar aqui uma pergunta. Ele fala assim: Luiz, você não acha que a contratação de apenas cerca de 36 milhões de vacinas da Janssen foi mais um erro estratégico? Creio que um número significativo dela mudaria esse quadro. Principalmente, obrigado pela pergunta, professor Sérgio. Aqui no Rio de Janeiro, nos colégios privados, nós já voltamos ao presencial e em algumas escolas públicas também nós já voltamos para o presencial. E a perspectiva é que em agosto voltemos com a carga toda depois do recesso. E a ideia era que os adolescentes se vacinassem com essa vacina da Janssen, porque ela é de apenas uma dose. Respondendo essa pergunta do Sérgio, foram poucas as doses? Olha, foram poucas doses, Sérgio, meu querido, de todas as vacinas. Foram poucas as doses da vacina da Pfizer, da Janssen, da Coronavac, da vacina de Oxford. Agora, todas as vacinas, elas são boas. Cada uma delas, por exemplo, ela pode ser aplicada em determinados grupos populacionais, né? Nem todas as pessoas podem usar todas as vacinas, como a gente já está observando. A vantagem da vacina da Janssen é o seguinte: como ela é uma única dose, eu aplicaria essa vacina naquela população que a gente sabe que vai ter mais dificuldade de voltar para tomar a segunda dose, né? Que são assim pessoas, as pessoas que estão nos presídios ou as pessoas em maior vulnerabilidade, né? Em condição de moradia de rua, né? Essas pessoas, principalmente, é o que eu colocaria principalmente. Agora, o quantitativo de todas as vacinas, infelizmente, é muito pequeno, né? Nós estamos recebendo agora da Pfizer cerca de 13 milhões de doses, né? Tanto que está chegando aí no Brasil 1 milhão de doses, por exemplo, por dia, né? Então, essas vacinas elas vão servir para imunizar, ou muito provavelmente o PNI vai colocar nos braços de 13 milhões de brasileiros, o que eu acho que seria ótimo se eles fizessem isso, ou vão guardar a segunda dose e aí vão imunizar 6 milhões e 500, né? 500 mil pessoas. Então, isso aí a gente precisa aguardar qual vai ser a decisão, até porque eu espero que nós tenhamos outras vacinas, né, um maior contingente, um maior quantitativo de doses de todas as vacinas chegando aí no futuro, né? Mas simples, realmente, né, o que nós precisamos, Sérgio, é pegar todas as vacinas que nós temos hoje e colocar logo, aplicar a primeira dose. E fazer uma campanha nacional, que infelizmente a gente não está vendo, de esclarecimento da população para que aquela população que não tomou a segunda dose, porque olha, nós temos cerca de 4 milhões de pessoas no país que ainda não tomou a segunda dose, que não voltou para tomar a segunda dose. Essas pessoas estão precisando de esclarecimento, muitas delas não sabem, não lembram que tem que tomar a segunda dose. Então, assim, algumas cidades estão fazendo busca ativa, ligando no contato, né? Alguns agentes comunitários, né, profissionais da saúde, estão indo nos endereços cadastrados no sistema, né, que a pessoa deixou lá cadastrado quando tomou a primeira dose. Então, isso é fundamental, porque precisa garantir a imunização completa de todos aqueles que já tomaram a primeira dose. E aí comprar o maior número possível de vacinas, assim, todas elas vão ser boas, né, para nos ajudar a sair desse momento. Algumas delas perdem um pouquinho de efetividade dependendo da variante, né? Isso aí também é uma outra questão muito importante, sabe? A gente vai falar sobre isso. O que a gente fala depois, mas essa da vacina da Janssen, aparentemente, né, ela perde um pouquinho de efetividade, principalmente para essa variante Delta agora. Olha, o professor Leonardo deixou aqui uma perguntinha. Ele dá boa noite e ele fala que em algumas cidades houve a redução do prazo entre as duas doses. Chegou a falar de 12 semanas para 8, inclusive. Essa medida é realmente eficaz ou seria melhor aumentar a cobertura da primeira dose? Olha, e o Ale G. Maia disse que ele tomou a vacina da Oxford e agora teve que fazer o teste de Covid e ele não apresentou os anticorpos. E ele pergunta se isso é normal.
Peraí, são duas perguntas totalmente diferentes, então, né? Então, assim, É, primeiro, se eu não me engano, é o intervalo, né? O intervalo das isso. duas doses entre a Coronavac, ele começou de 14 dias, foi para 21, e com 28 dias ele mostra, por exemplo, uma maior proteção, uma maior eficácia no intervalo de 28 dias. Elas são todas 50% para algo em torno de 61, 62%. As das vacinas da Pfizer e de Oxford, o Reino Unido, por exemplo, né, eles estenderam o prazo, que era inicialmente de 28 dias, até 90 dias após a segunda dose. Então, tem inclusive um estudo agora, que acabou de sair, mostrando que a segunda dose, quanto maior o tempo entre a primeira e a segunda dose, a partir de 8 semanas, ele potencializa o efeito da resposta, né, de indução, de proteção de anticorpos. Quanto maior o Então, tempo quanto do maior o intervalo. tempo, tem que ser pelo menos 8 semanas. Tem que ser 8 Tá. semanas, mas fazendo um intervalo de 8 a 12 semanas não prejudica a resposta do sistema de proteção. Não, a resposta é praticamente a mesma, mas só que se você fizer no intervalo agora menor do que 8 semanas, ele perde um pouquinho. Então, há um ganho a partir de 8 semanas. Então, o ideal é 8 a 12 semanas, tanto para a vacina da AstraZeneca como da vacina da Pfizer. Isso foi mostrado agora, já comprovado cientificamente. Tá? Então, foi uma política que o Ministério da Saúde adotou aqui no momento que faltava vacinas. Então, o que pode acontecer, eventualmente, embora o Ministério da Saúde já disse que não vai fazer isso, é antecipar a segunda dose para 8 semanas. Entendeu? Ao invés de ser 12 semanas, né? Ao invés de serem 3 meses. Eu tomei, por exemplo, de Oxford, que foi a vacina que estava lá à minha disposição quando eu fui tomar, e eu tomei no dia 12 de junho e vou voltar no dia 4 de setembro. Dá 82 dias, na verdade, esse período aí. Então lá eles calculam, e aí, quando tem uma data disponível, entre 8 semanas e 12 semanas, e aí você pode voltar nesse intervalo aí, tá? Certo. A Eu outra, a tomei a outra da AstraZeneca também. E isso. a minha próxima é dia 1º de setembro. A outra, legal. Então a gente vai tomar bem pertinho aí. Bem pertinho. Então, olha só, outra pergunta era sobre o teste de anticorpos, né? Gente, olha só, eu até fiz um Isso. vídeo sobre isso aí, porque tem um monte tem até médico espalhando mentira, né? Olha só, quando você é infectado pelo vírus, né, você vai lá e faz o teste, né, o vírus desencadeia uma resposta e você tem lá os seus anticorpos. Esses anticorpos, o IgG, ele não fica circulando no seu sangue para sempre. Vai chegar um momento em que ele vai acabar. Quando você toma, por exemplo, a vacina, a primeira dose da vacina, você está fazendo o quê? Você está treinando o seu sistema imunológico para produzir dois tipos de resposta. Uma resposta que é de anticorpos, que a gente chama de anticorpos neutralizantes, né, os linfócitos B, ou não neutralizantes. Os dois ajudam, mas os neutralizantes, que é o IgG, eles são mais importantes, porque eles se ligam bem na proteína espícula lá do vírus, é os que impedem a infecção. O outro braço da resposta, por exemplo, que é impossível de se medir por qualquer teste sorológico, é uma resposta que a gente chama de resposta celular, que é aquela que produz células de memória, células citotóxicas, que vão, por exemplo, destruir células que já estão infectadas pelo vírus. Então vamos supor que os anticorpos IgG, os anticorpos neutralizantes ou não neutralizantes, eles não conseguiram impedir a entrada do vírus na nossa célula, aí o vírus está se multiplicando lá dentro da nossa célula. Ele precisa entrar nas células dos nossos órgãos para se multiplicar. E aí vem esse braço de resposta, que é células citotóxicas, que elas são tipo kamikaze, elas são suicidas, elas vão lá, se destroem, explodem, estouram, né? Destroem as células infectadas e destroem o vírus que está lá. Isso, é claro, se autodestrói. Isso é impossível medir por qualquer teste sorológico. Então, assim, se você tomar uma dose da vacina hoje, você for daqui a 2 semanas, você vai ter muito provavelmente você vai ter um pouco de IgG lá de anticorpos. Mas se você voltar depois de 3 semanas, 4 semanas, isso aí vai caindo com o tempo. Por quê? E ele vai ser estimulado depois que você tomar a segunda dose, vai ser estimulado de novo. Né? Então o corpo ele guarda isso como uma memória, porque o que a gente está fazendo é enganando o nosso sistema imunológico, que é meio bobinho, para caso em algum dia o nosso organismo seja infectado com o vírus real, o vírus selvagem, né, o SARS-CoV-2, que causa Covid-19, ele vai lembrar, opa, eu conheço esse inimigo, ele pode causar prejuízo, e aí sim ele vai produzir uma grande quantidade de anticorpos naquele momento, né, e também de células de memória, para combater o vírus. Então é uma ilusão as pessoas acharem, não, a minha vacina não pegou, não funcionou porque eu não tenho IgG no exame sorológico. Gente, os anticorpos eles não ficam, isso aí é milenar, né? A gente já sabe isso aí há muitos anos. Os anticorpos eles não ficam circulando no sangue lá.
Mas quando, né, a gente tiver contato com o vírus real, aí sim, eu costumo dar um exemplo assim, né? Que assim, ó, quando você entra numa sala escura, né? Você é um inimigo, um corpo estranho, por exemplo, entrou numa sala escura que acende aquelas luzes automaticamente, você não precisa nem apertar no interruptor. É isso que o sistema imunológico faz. Quando o vírus entrar, seria você entrando numa sala escura, ele acende aquela luz e aí desperta aquela resposta de proteção. Então, assim, ó, confia na ciência. Se você tomou a primeira dose, continua com o uso de máscaras, o distanciamento físico, os hábitos de higiene, não gasta dinheiro fazendo teste sorológico. Por quê? Primeiro, não existe nem correlato de proteção. O que é isso? Não existe uma quantidade, por exemplo, pré-determinada de quanto você tem que ter de IgG para estar protegido. Não. E esses exames não medem a resposta de células citotóxicas, células de memória, né? A resposta celular. Então, como não existe esse correlato, se é 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, é besteira você fazer. Muito bom você falar isso. Volte depois para tomar a segunda dose, continue usando a máscara, porque olha só, todo mundo que toma a vacina, a primeira dose ou a segunda dose, ainda pode ser infectado. Ou entre a primeira e a segunda dose, ou até mesmo depois da segunda dose. Por quê, gente? Nenhuma vacina para Covid foi desenvolvida para servir como um escudo de proteção contra o vírus. Não é que nem você se encher de um repelente de mosquitos e o mosquito não chega perto de você. Essas vacinas, elas não tiveram tempo ainda de ser desenvolvidas, por exemplo, para serem esterilizantes. Elas não produzem anticorpos, por exemplo, de mucosa, elas não produzem IgA, então elas não vão impedir o vírus de entrar. Isso a gente sempre soube. Só que qual é o objetivo de todas as vacinas? Todas. É impedir casos graves, impedir internação em UTI, impedir óbitos. E isso as vacinas estão fazendo de uma forma absolutamente extraordinária. Veja o que está acontecendo no mundo inteiro, onde a vacinação já está mais adiantada. Mesmo que o número de casos aumente, ele vem aumentando, principalmente nas populações não vacinadas. Agora, é claro que ao aumentar nas populações vacinadas, como o vírus vai estar circulando mais, aquelas pessoas vacinadas que tiverem contato com pessoas não vacinadas infectadas, elas podem pegar o vírus. Mas o aumento da vacinação no mundo inteiro está mostrando o quê? Está caindo o número de internações em UTI, está caindo o número de óbitos. E é isso que é fantástico, é isso que é extraordinário. E está todo mundo vendo isso. E aqui no Brasil também está acontecendo, mesmo que a vacinação esteja caminhando lentamente. Por quê? Nós já aplicamos a primeira dose em 40% da população. Essa população, 40%, gente, são milhões de pessoas, né? Eu mostrei o número para você aqui, deixa eu pegar esqueci onde é que eu deixei o papel aqui. Mas olha só, nós já aplicamos a primeira dose em 130 milhões de pessoas, gente. Bastante gente. Essas 130 milhões de pessoas com a primeira dose já estão, né, diminuindo a circulação do vírus. Isso está ajudando. Só que uma outra coisa que as pessoas têm que ter em mente é o seguinte, todas as vacinas que estão sendo usadas hoje no mundo inteiro foram desenvolvidas quando uma outra variante estava circulando, quando o vírus original estava circulando. Só que depois, né, que elas foram desenvolvidas, já surgiu a variante beta, a variante alfa no Reino Unido, a variante beta na África do Sul, a variante gama no Brasil, que é a nossa P1, e a variante delta na Índia, e a kappa, e a epsilon também. Mas a delta é que é a mais perigosa, assim, a mais transmissível de todas essas aí, aparentemente. Que é a da Índia? É a da Índia, A da Índia tem duas principais variantes de atenção, né? Por que elas são chamadas de alfa, beta, gama e delta? Porque a Organização Mundial da Saúde decidiu, né, usar as letras gregas para não estigmatizar países, né, que estão onde surgiram essas variantes. Mas Reino Unido, a alfa, África do Sul, a beta, Brasil, a gama e a Índia, a delta, né? E essas variantes, elas são variantes de atenção, por quê? Porque elas estão dominantes, elas se tornaram dominantes entre as várias variantes que surgiram e elas infectam um número maior de pessoas, elas ficam mais transmissíveis, né? Então, as vacinas que estão sendo usadas hoje, elas estão tendo que enfrentar essas variantes, que são variantes mais transmissíveis, né? A gente pode falar sobre isso aí, né, daqui a pouco. Mas elas foram desenvolvidas quando outra variante do vírus, o original, do SARS-CoV-2, estava circulando. Então é normal que elas percam um pouquinho de efetividade para algumas dessas variantes, porque a variante, por exemplo, Delta, ela infecta 2 vezes mais rapidamente do que a variante do vírus original. Enquanto o vírus original infectava, por exemplo, cada pessoa infectava uma, vamos supor, essa agora, cada pessoa infecta 2. Cada pessoa infectada infecta 2.
Então aumentou, né, o RT, a taxa de transmissão. Sim. Eu estava lendo, professor, que existe a possibilidade, eles estão sondando, de uma terceira dose. Isso é verdade? Será que seremos chamados para uma terceira dose? Eu acho que em algum momento, no futuro, talvez, digamos, depois que vacinar 75%, 80% da população primeiro, talvez no futuro, talvez ano que vem, a gente vá tomar uma dose de reforço ou uma terceira dose. No momento, não existe nenhum estudo já que tenha mostrado, por exemplo, o benefício de se tomar uma terceira dose de qualquer uma das vacinas ou de uma segunda dose da vacina da Janssen. Então não tem assim nenhum estudo que comprove, primeiro, a necessidade de tomar e nem que uma terceira dose, por exemplo, venha trazer qualquer tipo de benefício, né? Então, o reforço, Monique, com uma dose adicional, né, uma dose de reforço ou uma terceira dose, é uma das possibilidades que vem sendo colocada pela OMS, né, pela Organização Mundial da Saúde, principalmente para os grupos mais vulneráveis, tá? Principalmente para os mais idosos, para as pessoas com comorbidades. Eles estão aventando essa possibilidade, mas assim, ó, os desenvolvedores de vacinas, inclusive, Oxford, o Butantan, a Pfizer, todos estão investigando, por exemplo, qual é o possível efeito de uma dose de reforço ou de uma terceira dose, né, nas populações vacinadas. Todos vão fazer isso aí. Então, eu acho que é melhor a gente esperar até mais ou menos outubro, novembro, nós já vamos ter aí algum tipo de informação se uma terceira dose traz algum tipo de benefício ou não. Porque nesse momento não há nenhuma indicação nesse sentido. Tá? Nesse momento, o que é mais importante? Nesse momento é mais importante vacinar 75%, 80% da população com a primeira dose, depois com a segunda dose ou com a dose da vacina da Janssen. E quem pensa numa terceira dose agora, gente, está pensando, eu vou tomar uma terceira dose de uma outra vacina. Isso é um ato na minha opinião, de falta de empatia, de egoísmo, de falta de responsabilidade social, porque vai estar tirando doses de quem ainda não recebeu, das pessoas que ainda não foram vacinadas, entendeu? Então, assim, caso no futuro seja preciso tomar uma terceira dose, né, nós vamos saber muito provavelmente nos próximos meses. Por quê? Porque todos esses desenvolvedores de vacinas, eles estão estudando, inclusive, o desenvolvimento de novas versões das vacinas, já incluindo a tecnologia com um pedaço da proteína, da proteína spike das novas variantes. Né? O Butantan já tá planejando fazer, por exemplo, a Coronavac com um novo vírus, com a variante Gama, né? Cresceu o vírus aí com a variante Gama, não com o vírus original. A vacina de Oxford, da Pfizer, todas já estão estudando as plataformas, né, incluindo as novas variantes. Isso aí que é fantástico, né, porque essas plataformas dessas vacinas permitem, por exemplo, que só trocando o materialzinho genético lá, ou o DNA na vacina de Oxford, da Janssen, ou o RNA na vacina da Pfizer e da Moderna, né, isso permite, por exemplo, atualizar essas vacinas. Né? Então, assim, isso aí nós só vamos saber daqui a alguns meses, né? Quando ficarem prontos esses estudos hoje. No momento, gente, não vamos pensar numa terceira dose, vamos pensar na primeira e voltar para tomar a segunda e acelerar a vacinação. Isso aí é mais importante, porque não adianta você proteger um pequeno grupo com 3 doses. Nós só vamos sair da pandemia quando todo mundo sair. E, aliás, não é só o Brasil, viu? Não adianta a gente pensar que... não adianta a gente pensar que basta vacinar Israel. Você viu lá Israel? As fronteiras, gente, eles vacinaram lá cerca de 60% da população. Eles só usaram Pfizer. O número de casos começou a aumentar na população não vacinada, né? Porque aí todo mundo lá achou que a pandemia estava acabando e aí deixa de usar máscaras, relaxa nas medidas não farmacológicas. A mesma coisa nos Estados Unidos. A variante Delta se espalha, mas na população não vacinada acaba atingindo quem tomou Pfizer, quem tomou a vacina de Oxford, quem tomou a Coronavac, vai atingir todo mundo. Só que a vantagem de quem está vacinado é que vai ter uma Covid mais leve, entendeu? Então, é mais importante vacinar 75%, 80% da população brasileira mais rapidamente com 2 doses ou com a dose da Janssen do que começar a colocar vacinas, terceira dose nos braços das pessoas. Pelo menos nesse momento, realmente não há nenhuma indicação, nenhuma necessidade. Beleza. Tem uma perguntinha aqui que eu acho que você já falou, mas vou reforçar. As vacinas podem falhar? Existe essa questão da falha vacinal? Olha, eu diria, salvo questões assim muito específicas, como a das gestantes, né?
e de pessoas assim com comorbidades sérias, todas essas vacinas, né, que nós temos, ó, a Coronavac, a vacina de Oxford, a vacina da Pfizer e a vacina da Janssen, a Johnson Johnson, elas oferecem proteção, elas são muito seguras, mas nenhuma delas é 100% eficaz. Nenhuma delas, por exemplo, tem eficácia de 100%. Né? Então, pode haver falha vacinal? Pode haver falha vacinal, principalmente, né, a pessoa pode adoecer, pode ser infectada, mesmo após a segunda dose, principalmente dependendo do estado, né, do sistema imunológico da pessoa. Né? Então, assim, ó, principalmente quanto mais idoso for a pessoa, quanto mais comorbidades tiver, pode haver falha, porque todas essas vacinas, elas perdem um pouquinho de eficácia na população mais idosa, acima de 70, 80 anos. Isso é normal. Isso acontece com a vacina da gripe também, né? A vacina da gripe, por exemplo, ela tem uma eficácia média de 60%, mas ela é uma eficácia acima de 70%, ou próximo disso, para a população mais jovem, e em torno de 40% para a população mais idosa, acima de 70, 80 anos, entendeu? Então isso aí é normal mesmo. O sistema imunológico das pessoas, né, de uma maior faixa etária, ele é mais deficitário, né? Então a resposta de proteção ela é menor. Então é por isso que é fundamental vacinar o mais rapidamente possível todo mundo. Por quê? Porque quando você vacina o maior número possível de pessoas, você diminui o número de pessoas suscetíveis, por exemplo, para receberem o vírus. E as pessoas vacinadas, elas também produzem uma carga viral menor. Isso aí também é uma outra vantagem, né? Para a maioria das vacinas, isso aí tá sendo comprovado. Então, e você, quanto maior o número de pessoas vacinadas, você protege também aquelas pessoas que eventualmente não puderem se vacinar por razões médicas, né? Porque tem pessoas assim com doenças, câncer agressivo, imunodeprimidas. No momento, as crianças, os bebês, por exemplo, não estão sendo vacinados, né? Então, todos, grávidas, por exemplo, com comorbidades, então, com comorbidades sérias. Então, assim, acaba protegendo todo mundo. O efeito de vacinação, gente, ele é um pacto coletivo. Ele depende de que todo mundo possa se vacinar para proteger quem não pode se vacinar. Só que, infelizmente, no Brasil, essa vacinação está muito lenta, né? Então, nós precisamos acelerar isso, né? Felizmente, depois que o governador Dória começou a vacinar a população aqui com a Coronavac, o governo federal foi forçado a trazer vacinas. E hoje nós temos aí, estamos recebendo um quantitativo maior de vacinas. Agora, isso aí precisa ser acelerado, né? Porque tendo vacinas, o brasileiro gosta de vacina. Nós temos o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, que é um modelo para o mundo inteiro para países com 100 milhões de habitantes. Né? Então o brasileiro sempre gostou de vacinação. O que está faltando nesse momento é campanha nacional, lá de cima do Ministério da Saúde, em todos os meios de comunicação, no horário nobre, né, para conscientizar a população brasileira. E isso está faltando. Você vê que você não vê isso. Você vê pequenas propagandas numa rádio ou outra, mas... Então, assim, e nós sempre tivemos grandes campanhas aqui de conscientização para as nossas principais vacinas, né, para as crianças até 5 anos. Então, olha só, em meados do ano passado, nessa época hoje que nós estamos em julho, uma pesquisa do Datafolha mostrava que apenas 54% da população brasileira pretendia se vacinar quando tivesse uma vacina. E a última pesquisa do Datafolha mostrou que 94% da população brasileira pretende se vacinar. O PNI teve um dia que vacinou 3.300.000 pessoas num único dia. Então, se tiver vacinas, os brasileiros vão se vacinar. Vão se vacinar até os antivacinas. Vão se vacinar todos aqueles que são contra vacinas. Tem um monte de gente tomando vacina escondidinho. Tem bispo tomando vacina. Mas vai. Vai escondido, mas vá. Não tem problema, não precisa postar nas redes sociais. Pode colocar um boné, um óculos escuro. Até fiz um vídeo uma vez assim, ó. Mas vá, porque aí você se protege. Você protege seus filhos, seus pais, seus familiares, seus amigos. Protege gato, galinha, cachorro, papagaio. Protege todo mundo, gente. Então esse que é o objetivo, entendeu? E você vê que tem gente aí, até o filho do presidente tomou a vacina aí, eles que defendiam o tratamento precoce, foi ontem ou antes de ontem, ele tomou vacina, ainda bem que ele tomou vacina. Tomara que o pai dele tome a vacina, tomara que todo mundo na família dele tome a vacina e que eles deem um exemplo à população brasileira que a gente precisa vacinar rapidamente. É a única chance que nós temos. Nós não temos outra chance a não ser vacinar rapidamente. É verdade. Professor, aqui eu tomei a AstraZeneca e não tive nenhuma reação. E meu marido tomou e teve uma reação muito, muito braba. E aí começou aquela história, né? Quem não teve reação, será que não foi eficaz? E isso acabou rolando, né? Umas fake news aí pela internet. Por que algumas pessoas têm uma reação muito violenta,
outras não sentem absolutamente nada, e se há eficácia? Olha, primeira coisa, ter reação adversa ou não ter, não quer dizer que a vacina não pegou, gente. Por favor. Até porque é um percentual pequeno da população que tem reação. Eu tomei a vacina da AstraZeneca. Nas primeiras 12 horas, eu não senti nada. Depois eu fui dormir, eu comecei a sentir calafrio. Eu tive que colocar uma meia, coisa que eu nunca faço para dormir, porque de tanto frio que eu fiquei, parecia que eu tinha sido atropelado por um caminhão, me levantei, veio outro e atropelou de novo. Isso aí durou 24 horas. Né? Então, assim, não é todo mundo que tem, depende muito do seu sistema imunológico, mas o que essa vacina faz? Ela é legal. E a mesma coisa a vacina da Pfizer. Nós nunca tivemos contato com essas tecnologias. Primeiro, a vacina da Pfizer ela usa uma tecnologia que é de RNA mensageiro. É uma bolotinha de gordura, de lipídio, né? Nós químicos sabemos muito bem, protegida com polietileno glicol e lá dentro está o RNA. Primeira vacina aprovada na história de RNA mensageiro. A vacina da AstraZeneca, ela usa um adenovírus. O que é? É um vírus que causa resfriado em chimpanzés. Nós nunca tivemos contato com esse vírus. E ele lá dentro tem um pedacinho do material genético da proteína espícula do vírus. Quando ele entra no nosso organismo, ele simula uma infecção. Esse é o objetivo dessas vacinas. Tanto a da Pfizer como a da AstraZeneca, como a da Johnson Johnson também, embora a da Johnson Johnson é um adenovírus que nós conhecemos, que causa resfriado em seres humanos. Mas elas simulam uma infecção. Então é uma pequena infecção. E o nosso organismo, o organismo de cada um responde de uma forma diferente a essa infecção. Mas é normal ter essa resposta de infecção, né, que é o estímulo que o seu sistema imunológico precisa, por exemplo, para ele se despertar, para ele ir lá verificar o que está acontecendo. A Coronavac, ela só o vírus inativado, e isso acontece com a vacina da gripe, ela não é suficiente para causar essa infecção. Aí por isso que essas vacinas inativadas, elas usam um componente químico chamado hidróxido de alumínio. Por quê? Esse hidróxido de alumínio, nas vacinas inativadas, ele vai junto com o vírus inativado, que é o IFA, aí ele causa uma pequena infecção no organismo, e todas essas vacinas chamam a atenção das nossas amigas, que são as células dendríticas, são as células apresentadoras de antígeno. Elas vão lá, então, no caso da Coronavac, a célula chega lá, não reconhece o hidróxido de alumínio porque é um componente inorgânico, ela só reconhece partículas, componentes orgânicos. Aí ela acha que é o vírus inativado que causou aquela infecção, aí ela ingere, ela engole. Todas elas fazem isso com todas as vacinas. Elas ingerem o antígeno, que é o vírus inativado no caso da vacina da Coronavac, o adenovírus no caso da vacina de Oxford, e a bolotinha de gordura no caso da vacina de RNA mensageiro. Elas ingerem e aí elas produzem, né, na superfície externa delas um pedacinho da proteína espícula para apresentar para o nosso sistema imunológico. Então todas essas vacinas aí elas causam uma pequena infecção no organismo. E essa pequena infecção ela é exatamente para despertar, para chamar essas células apresentadoras de antígeno para que elas venham lá para identificar, opa, o que está acontecendo aí? Elas funcionam como se fossem assim, ó, uns carteiros. Elas vão lá, engolem o antígeno, né? E aí elas leem aquela mensagem como se elas lessem uma carta, um pedaço da carta para pessoas, por exemplo, que não sabem, que não podem ler ou que não sabem ler, e que é o nosso sistema imunológico. Então elas fazem isso. Então causar uma infecção é super normal, é uma infecção pequena, que normalmente você tem assim, uma dor no local, ou uma dor de cabeça, uma febre baixa, um cansaço muscular, né, uma fadiga muscular, calafrio, isso aí é normal, não é todo mundo que tem. Então ter ou não ter, não significa que você não está protegido, entendeu? Né? Quem não teve então, reação, todos esses mecanismos aconteceram mesmo assim? Acontecem sempre todos esses mecanismos, é por isso que eu estou dizendo, ter essa reação ou não ter, não quer dizer que a vacina pegou, eu tomei a vacina, aí alguém me falou que teve efeito colateral adverso, ficou 24 horas derrubado, mas tem outras pessoas que não têm, gente. É a mesma coisa quando o vírus infecta. Tem pessoas que ficam assintomáticas, tem pessoas que vão para a UTI e morrem. Né? Então o mecanismo de defesa do nosso organismo, ele é muito diferente de pessoa para pessoa, ele depende muito assim, de como está o nosso sistema imunológico, ele depende muito sabe, de uma série de razões, né? De boas noites de sono, de alimentação, de nível de estresse, tem uma série de coisas que influenciam nisso aí. Então tenham certeza que ter ou não ter reação não significa que você vai estar mais ou menos imunizado. Teve reação, não teve reação, continua usando máscara, mantendo distanciamento físico, os hábitos de higiene, volta para tomar a segunda dose que você vai ter seu grau de proteção. Agora, todos nós só estaremos protegidos com a vacinação em massa. Sim. A Anak _Melo perguntou
se quem teve reação na primeira dose corre o risco de ter os mesmos sintomas na segunda dose? Olha, o que a gente está vendo agora, né, por relatos, é que os sintomas na segunda dose eles são mais brandos do que na primeira dose, tá? Então, isso aí é o que está sendo... Porque a gente acompanha também aquilo que vem sendo relatado aí no Vigimed, né? Então, e no DataSUS. Então, normalmente, o número de relatos de efeitos adversos com a segunda dose, ele tem sido menor. Tem aparecido uns efeitos adversos, assim, com a segunda dose, porque tem muita gente misturando vacina também. Isso que eu ia perguntar. A gente pode combinar as vacinas? Não. Tem muita gente misturando vacina, assim, ou propositalmente, ou por desinformação, ou por falha, por exemplo, nos postos de saúde. Mas não pode. Ó, olha só, tem um estudo, quer dizer, todas essas vacinas que estão sendo usadas hoje, nenhuma delas, por exemplo, foi estudada em combinação com outras. Agora, tem alguns estudos que a gente chama de intercambiabilidade, né? Ou de estudos para usar vacinas heterólogas. Hoje nós estamos usando um procedimento de vacinação que é homólogo, ou seja, você toma a primeira dose da vacina de Oxford, você toma a segunda dose da mesma vacina. Você toma a primeira da Pfizer, toma a segunda da Pfizer. Da Coronavac, toma a segunda da Coronavac, né? Agora, tem um estudo que já saiu, que é um estudo bem interessante, que foi um estudo chamado, peraí, deixa eu me lembrar aqui, foi um estudo espanhol chamado Combivac S. Ele foi liderado lá por um instituto de saúde de Madrid chamado Carlos III, e que eles fizeram o quê? Eles fizeram um estudo de estudar, por exemplo, a combinação de vacinas heterólogas. Eles estudaram a primeira dose da vacina de Oxford, e aí depois uma segunda dose da vacina da Pfizer. E aí o que eles observaram? Eles observaram, por exemplo, nesse estudo, né, que chama de reforço heterólogo, porque combina plataformas diferentes, eles observaram que a segunda dose da Pfizer, ela induziu uma resposta de indução de imunogenicidade mais forte quando comparado com aquelas pessoas que tomaram as duas doses, por exemplo, da vacina de Oxford. Então eles testaram mais ou menos aí, foi 660 voluntários. Eles anunciaram esse estudo aí no final de maio já, tá? Então, assim, ainda não está claro, por exemplo, como é que esse estudo se compara com as pessoas que tomaram as duas doses da vacina da Pfizer. Então, ele envolveu a primeira dose de Oxford e a segunda dose da Pfizer, mas ele é um estudo, né, que mostrou, por exemplo, que elas são seguras, a combinação ela não mostrou efeitos adversos assim graves, né, a não ser aqueles efeitos adversos já tradicionais, mas ainda nenhum país está adotando esse tipo de procedimento, a não ser no caso, por exemplo, das grávidas, das gestantes que tomaram a primeira dose da vacina de Oxford, porque tem alguns relatos, né, de trombose que aconteceram, por exemplo, no Reino Unido, principalmente em grávidas com comorbidades, e lá, e em outros países, incluindo aqui no Brasil, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, as grávidas estão tomando, aquelas que já tomaram a primeira dose da vacina de Oxford, estão tomando ou a Coronavac ou a vacina da Pfizer como segunda dose. Mas isso aí sempre, gente, é melhor você conversar com um médico de confiança seu, né? Porque cada caso é um caso, tá? Eu estou dizendo principalmente aquelas grávidas que têm algumas comorbidades, né? Aqui o estado de São Paulo decidiu dar a segunda dose da Coronavac para quem já tomou a vacina de Oxford, a primeira dose, ou a da Pfizer, tá? Mas no futuro, muito provavelmente, né, nós vamos saber, por exemplo, se a gente precisar de uma terceira dose, vamos supor, essa terceira dose vai ser uma dose de reforço com a mesma vacina que a gente tomou as duas primeiras doses, ou ela vai ser um reforço heterólogo, vai ser uma aplicação de uma vacina de uma plataforma diferente. Isso aí tem que ser estudado, porque enquanto isso aí não for estudado, não dá para aplicar, tá? Porque inclusive, né, tem muitas especulações assim, será que se eu der uma terceira dose da vacina da Pfizer, ou uma terceira dose da vacina de Oxford, eu não vou estar produzindo anticorpos contra o adenovírus da própria vacina? E isso aí vai diminuir a eficácia, porque isso pode acontecer. Então, não necessariamente dar uma terceira dose, gente, vai ser bom. Entendeu? Isso não quer dizer que vai ser bom você tomar uma terceira dose. Quanto mais doses eu tomar, mais protegido eu vou estar. Não, senhora.
Entendeu? Porque você pode chegar no momento em que aquela dose que você está usando produz anticorpos contra a própria vacina, e aí não contra o vírus que você quer proteger. Então, assim, eu preciso estudar, primeiro, se tem a necessidade de uma terceira dose, né? E qual vai ser essa terceira dose. Se vai ser uma dose de reforço da mesma plataforma, se vai ser um reforço heterólogo usando uma plataforma diferente. Isso aí só depois que estudar que a gente vai saber. Então, no momento, não tem terceira dose. No momento, vamos focar em tomar a primeira e a segunda dose, gente. Sim. Agora, saiu uma matéria sobre umas vacinas que estavam fora de prazo, que estavam vencidas. Sobre essas vacinas, existiu isso mesmo? Tem problema tomar fora de validade? Olha, primeiro que assim, na minha opinião, isso aí foi uma publicação da Folha de São Paulo do início desse mês, né? Do início do mês de julho. Eu acho que em que eles disseram que eles fizeram um levantamento, foi uma publicação da Folha de São Paulo. Fizeram um levantamento de mais ou menos 26 mil doses da vacina de Oxford, né, com a AstraZeneca, que ela teria sido aplicada fora do prazo de validade em pouco mais de 1.500 cidades brasileiras aí, né? Então, assim, olha só, se você comparar 25 mil doses com 130 milhões de doses que já foram aplicadas até hoje no Brasil, é um quantitativo muito pequeno, né? Mas, primeiro, eu acho que essa matéria foi um grande desserviço para a campanha de vacinação em massa. Por quê? Porque os jornalistas, eles não conhecem como funciona o PNI, eles não conhecem a realidade das secretarias de saúde do país. Uma coisa é a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, e outras são das várias cidades do interior desse país, entendeu? Os registros de vacinação, eles não são feitos assim em tempo real em todas as prefeituras brasileiras. Então foi isso que aconteceu. Muitas prefeituras, Monique, assim, né, elas informam, por exemplo, elas colocam no sistema online, né, no cadastro lá do Notifica SUS, os dados depois do dia que vacinam, na verdade, né? Então, assim, foi um problema de notificação, porque as vacinas elas foram aplicadas, na verdade, na data correta. Assim, tipo, 90% dessas aí foram aplicadas na data correta, dentro do prazo de validade, mas os dados eles foram inseridos, né, no sistema, eles foram alimentados no aplicativo que chama DataSUS, depois do dia da aplicação. Então, nem todas as prefeituras elas possuem a mesma infraestrutura, o modo de operação para lançar os dados nos aplicativos, e nem todas lançam em tempo real, né? Agora, em alguns casos, em alguns poucos locais, aconteceu isso. Isso aí, quando acontece, é considerado um erro vacinal. Tá? Então, assim, algumas prefeituras, um quantitativo muito pequeno, muito menor do que esses 26 mil, né? Tipo, que eu lembro de relato, aí foram algo em torno de 200 doses. Tá? Aí caracteriza um erro vacinal. Não é comum acontecer isso, porque o PNI ele é muito bem organizado. Né? Vocês estão indo tomar as vacinas, gente, vocês estão vendo nas várias cidades do país como esse processo ele é organizado. É verdade. Entendeu? É impressionante como ele é muito bem organizado. Quem nunca usou o SUS, quem nunca usou o PNI, está vendo agora. Porque tem muita gente. Tá dando valor. Tá dando valor, porque tem muita gente que só tomou, até hoje, vacinas particulares, em clínicas privadas, né? Pode pagar, vai lá, mas aqui, quem está vendo agora, está vendo como é organizado. Então o PNI, isso aí não é de hoje não, gente, isso aí isso aí, o PNI vem junto com a nossa Constituição, né? E é um orgulho para nós brasileiros, né? Então, assim, é muito confiável, é uma das coisas que eu diria, né, que melhor funciona nesse país. É o nosso Programa Nacional de Imunizações, né? Vacinação é algo que o Brasil sempre fez, e faz muito bem, vacinação em massa, né? Vacinação em massa. Então, assim, agora você perguntou a questão, será que tem problema? Então tem uma coisa assim, Monique, todas essas vacinas, elas foram desenvolvidas rapidamente, né? Agora, e assim, não tem nem um ano que nós estamos vacinando as pessoas nesse planeta. Nem um ano. Então, por exemplo, como é que você vai dizer que o prazo de validade da vacina, porque tem vacinas que têm prazo de validade de 1 ano, de 2 anos, esse nós não podemos estipular. Então, assim, por questões de segurança, como são vacinas novas, os prazos de validade estão sendo muito subestimados. Essa é a grande realidade. Né? Isso é normal acontecer com fármacos, com medicamentos, quando eles são assim, recém-desenvolvidos. Né? Então, como não tem nem 1 ano que essas vacinas foram desenvolvidas, né? Com confirmação, por exemplo, da estabilidade, da qualidade, da integridade, né, vacinal, os prazos de validade para todas essas vacinas estão sendo realmente, digamos, subnotificados, mas eles são provavelmente maiores
do que os atuais. Eles vão ser, no futuro eles vão ser. Então eu não diria, por exemplo, que quem tomou essas vacinas com prazo de validade vencido de alguns dias, olha só, tem uma outra coisa, não foi um prazo de validade com 1 mês de vencimento, com 2 meses de vencimento. Imagina, foram de alguns dias. Tanto que teve um lote da vacina, se eu não me engano, eu preciso me lembrar para eu não cometer o erro, mas eu acho que foi da vacina da Janssen, que tinha um prazo de validade de 30 dias e a Anvisa analisou, fez o controle de qualidade lá na Fiocruz, o laboratório é o INCQS, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade da Fiocruz. Lá eles fazem um controle de qualidade dessas vacinas. Então as vacinas, elas mostraram, por exemplo, mesmo depois do prazo de validade, o mesmo padrão de qualidade quando elas foram produzidas, entendeu? Então, assim, os prazos estão subnotificados, então muito provavelmente elas não prejudicaram quem tomou. Agora, segundo a SBI, né, a Sociedade Brasileira de Imunologia, e o próprio Ministério da Saúde, isso configura um erro vacinal e todo mundo que tomou essa vacina fora do prazo de validade, que foram pouquíssimas pessoas, né? Não aquelas 26 mil, não, aquilo lá foi um erro da Folha de São Paulo, inclusive a Folha de São Paulo pediu desculpas, se retratou, pediu desculpas, né, por esse erro, que foi um grande desserviço. No jornalismo eles chamam isso de barriga, né? Quando o jornalista quer dar um furo e acaba cometendo um equívoco, né? E eu acho que sirva de aprendizado, mas isso causa um enorme desserviço, tá? Então, ainda mais nesse momento, né? Sim, claro, né? A gente já está combatendo o movimento anti-vacinas, desinformação, negacionismo. Ainda, não é o momento de ter jornalistas, né? Inclusive uma colega aqui da Unicamp fazendo esse tipo de desserviço, não, infelizmente. Não precisava ser assim. Eu não teria divulgado sem antes confirmar com as secretarias estaduais, com as secretarias municipais de saúde, a veracidade, né, dessa notícia. Sim. Agora, professor, nós temos na nossa campanha de vacinação no Brasil a vacina da gripe anual, né? Será que a nossa vacina da Covid vai entrar no nosso calendário vacinal para ser anual? Por quanto tempo essas 2 doses vão nos deixar imunes? Isso já tem algumas respostas? Alguns estudos nesse sentido? Olha, isso aí é uma pergunta bem difícil, né? Eu acho que ninguém no planeta te diria essa resposta, né? Essas vacinas, primeiro a gente precisa sair da pandemia. Mas tem uma questão, saiu um artigo muito interessante, que eu preciso me lembrar, mas assim, ó, você falou da vacina da gripe primeiro, né? Vacina da gripe a gente tem que tomar todo ano, ela é uma doença respiratória, uma doença viral, então assim, o vírus está sempre circulando aí, e ele sofre mutações, e é por isso que a gente tem que tomar vacina todo ano, porque, por exemplo, a vacina do ano passado, ela não serve para combater o vírus circulando hoje, esse ano, porque o vírus sofreu mutações. Então a gente sempre tem que estar atualizando essa vacina da gripe. Muito provavelmente nós vamos ter que fazer a mesma coisa aí com a vacina da Covid-19, né? Muito provavelmente o vírus vai continuar com a gente, eu acredito que ele pode só se tornar endêmico, ele vai continuar circulando. Não, primeiro a gente precisa sair da pandemia, certo? Primeira coisa. Sim. Tá, mas depois, porque eu vejo que as vacinas vão nos ajudar a sair dessa pandemia, o vírus ele muito provavelmente vai se tornar endêmico, ao invés de pandêmico, né, espalhado pelo mundo inteiro. Ele vai continuar circulando, vai continuar provocando surtos ainda assim no futuro. Eu acredito que nós vamos ter aí uma combinação de resistência natural, né, e a resistência ou a proteção provocada pela vacinação em massa, né? Então, eu acredito que no futuro nós vamos ter a Covid aí circulando, sim, mas ela vai ser uma doença mais leve, mais branda, vai ser aquela gripezinha, né, que o nosso presidente colocou outro dia aí. Agora, teve um artigo que foi publicado, e eu vou até colocar isso aí na minha próxima coluna do Jornal da Unicamp, que eu espero escrever esse fim de semana. Foi um artigo que foi publicado no JAMA, agora essa semana, de um grupo assim, ó, em que eles discutem como será o possível cenário no pós-vacinação, né? Então, foi um artigo de pesquisadores lá da Universidade de Brown nos Estados Unidos, em que eles fazem a seguinte pergunta, né? Quais vão ser as situações no futuro? Nós vamos viver uma situação de erradicação da pandemia? Eu não acredito, e eu acho que a maioria dos cientistas nesse planeta não acredita. Nós erradicamos a varíola do planeta, né? A varíola que matou 350 milhões de pessoas, né, até o século XX. A única doença erradicada, foi erradicada por vacinas. Eu não acredito que nós vamos erradicar o vírus. Será que nós vamos eliminar o vírus? Muito provavelmente também não. Nós vamos coabitar com o vírus? Conviver.
conviver, coabitar, né? Eles usaram esse termo, que é o termo que eu estou lembrando agora do inglês, né? Então, assim, ó, esses são alguns panoramas, e esses panoramas eles vão depender do quê? Eles vão depender do avanço da vacinação, eles vão depender da qualidade das vacinas, até mesmo porque nós vamos precisar, Monique, desenvolver vacinas mais robustas do que as que nós temos hoje, muito provavelmente. Porque, como eu te falei, as vacinas que nós estamos usando hoje, elas foram desenvolvidas quando uma outra variante do vírus estava circulando. E hoje nós temos outras variantes circulando. Então, nós vamos precisar atualizar essas plataformas vacinais para essas novas variantes, dar talvez uma terceira dose, uma dose de reforço aí em 2022 na população. Então, assim, o futuro vai depender muito da qualidade das vacinas, da velocidade da vacinação, e as pessoas têm que entender o seguinte: não adianta vacinar só 70%, 80% das pessoas no Brasil, em Israel, nos Estados Unidos, no Reino Unido, se nós não vacinarmos na África. Então, nós vamos ter que preparar, que produzir outras vacinas e vacinar essa população na África, porque ou o mundo inteiro sai, ou nós não vamos nunca sair. Então, assim, vai depender muito dessas diferentes situações, né? Então, eu acredito que nós vamos conviver com o vírus, né, nesse ambiente, nessa situação de coabitação, né? E não de eliminação ou não de erradicação, né? Então, e o vírus, ele também evolui, né? O vírus, ele, nesse processo de evolução natural, ele vai sofrendo essas mutações, né, para essas variantes aí mais transmissíveis. O vírus, ele não quer eliminar o hospedeiro. Nós somos o hospedeiro, né? Nós somos hospedeiro do vírus. O vírus ele não é um organismo vivo, ele precisa do hospedeiro humano para ele se multiplicar, para ele se replicar. Então, ele não é interessante para o vírus eliminar os humanos. Não. Ele só quer chegar no momento que ele pode conviver com a gente. De repente, nós vamos chegar no momento exatamente de convivência com o vírus, em que o vírus ele não vai ficar mais letal, né? Ele não deve ficar mais letal, até mesmo porque, olha só, nós já temos quase 200 milhões de pessoas infectadas com o vírus nesse planeta, muito provavelmente subnotificado. Desses 200 milhões de pessoas infectadas, 4 milhões vieram ao óbito, em torno de 550 mil aqui no Brasil, que é um dos países que teve mais óbitos, infelizmente, pelo descompasso no combate à pandemia. Mas olha só, 200 milhões de pessoas em um ano e meio, pensa bem, né? Nós somos cientistas. 200 milhões de pessoas infectadas em um ano e meio. Nesse um ano e meio, surgiram algumas milhares de variantes, mas apenas, aí eu diria, 4, 5 variantes de atenção que são preocupantes. Nenhuma delas é mais letal, nenhuma delas é mais patogênica. Elas estão ficando mais transmissíveis. Então, isso está mostrando que o vírus, ele, apesar de estar sofrendo essas mutações, ele não está ficando mais letal, ele não está matando mais rapidamente as pessoas. Ele simplesmente está se multiplicando para ele se espalhar mais rapidamente. Então, em algum momento, principalmente com pós-vacinação, porque tem uma coisa muito interessante, que tem um outro trabalho também, que eu até coloquei na minha última coluna no Jornal da Unicamp, que diz o seguinte: com o avanço da vacinação, o avanço da vacinação está permitindo, por exemplo, uma diminuição no número de variantes. O vírus ele sofre menos mutações nas pessoas vacinadas do que nas pessoas não vacinadas. Isso é fantástico para a humanidade. Isso mostra o caminho, entendeu? Então, assim, muito provavelmente a gente vai viver com o vírus aí, né, à medida que os imunizantes, que as vacinas elas forem sendo, né, aprimoradas, tornadas assim mais robustas. Então, o vírus ele vai deixar de causar tantas doenças graves, até mesmo porque ele não vai mutar, sofrer mutações para variantes mais transmissíveis, e a gente vai conviver com ele aí. No futuro, ele vai virar uma gripezinha, como o nosso presidente falou lá no começo, né? Sem saber do que estava falando. Sim. Mas agora não é, porque agora ele está matando ainda muito, né? Muitas pessoas. Sim. E a gente está quase chegando no nosso finalzinho, né? O professor Sérgio deixa aqui um abraço, parabeniza pela sua luta incansável, né, contra o obscurantismo. A luta é dura, mas a gente vai vencer. Acredito também que dias melhores virão, acredito nisso. E vamos voltar para a normalidade, né? Mas para a gente concluir, professor, a Anvisa liberou alguns testes com a Butanvac. Essa seria uma nova vacina? Olha, a Butanvac é uma vacina nova, que ela tem inclusive uma tecnologia nova, né? A Anvisa aprovou agora os estudos de fase 1 e fase 2, né? Ela ainda não é uma vacina, a gente só chama de vacina quando ela é aprovada em fase 3. Ela ainda é uma candidata vacinal. Okay. Né? É uma candidata vacinal.
o Butantan, perdão, o Butantan Butanvac. apresentou, não, o Butantan apresentou estudos, por exemplo, em pequenos animais, né? Essa vacina, essa candidata vacinal, ela usa uma tecnologia diferente, é muito legal, viu? Ela usa uma tecnologia de um vírus inativado, mas é um vírus que causa a doença chamada de doença de Newcastle. Newcastle é um vírus que ataca aves. Ele causa doença em aves, ele não causa doença, por exemplo, em seres humanos. Então, o que eles fazem? Eles usam esse vírus de Newcastle, como um vetor viral para produzir a proteína espícula do vírus. As outras vacinas que usam adenovírus, né, elas produzem a proteína espícula do vírus quando elas entram no nosso organismo. Essa não, essa tecnologia, ela usa uma tecnologia chamada de quimera, né, porque ela usa o vírus que causa essa doença em aves, não afeta seres humanos, né? Então não causa sintomas assim nos seres humanos, ela tem um alto perfil de segurança. É legal que nós não conhecemos, nós não temos contato com esse vírus, então isso aí também é legal porque pode potencializar a resposta imunológica, mas ela vai produzir essa vacina em ovos de galinha. Olha só que legal. E é a mesma tecnologia que é usada na preparação das vacinas para a gripe, né? Então o que acontece? Esse vírus de Newcastle, por exemplo, ele é capaz de se reproduzir nos ovos, mas o vírus SARS-CoV, por exemplo, não é. Por isso que o vírus SARS-CoV-2, o Butantan não produz no laboratório de alto nível de segurança, mas não produz em ovos, porque ele é incapaz de se reproduzir em ovos. Então eles modificam esse vírus de Newcastle. Newcastle é Newcastle, tá? Em inglês. Então eles modificam geneticamente, colocando lá uma porçãozinha do material genético do vírus do SARS-CoV-2, né? E aí a ideia é produzir um vírus que chamam vírus quimérico, né? Então, assim, no ovo, quando eles colocam lá nos ovos, esse vírus geneticamente modificado, ele é inoculado então em ovos e lá ele vai se reproduzir. E aí, ao se reproduzir lá nos ovos, ele vai produzir várias cópias dele mesmo. Várias cópias desse vírus quimérico, né? E aí esse vírus depois vai ser inativado, assim como é o SARS-CoV-2, né? Então, assim como é o SARS-CoV-2, ele vai ser inativado para impedir qualquer, por exemplo, problema de ele se replicar no nosso organismo, e aí vai ser usado nas vacinas. E aí só que ele já leva a proteína espícula do vírus lá dentro, aí quando ele for inoculado, a ideia é que venham as células apresentadoras de antígeno lá, né, fagocitem e produzam a resposta lá para o nosso sistema imunológico. Então é muito legal, uma tecnologia bacana, né? O Brasil, o Butantan domina essa tecnologia, né? Então assim, a ideia é que o Brasil tenha autonomia em todo o processo aí para não precisar importar matéria-prima, né? Como a gente faz hoje com a Coronavac. Porque todo o IFA, por exemplo, vai ser produzido aqui no próprio Butantan, né? Então a Anvisa autorizou, por exemplo, as fases... E nós seríamos exportadores, né? Mas essa é a ideia. É por isso que é importante que apareçam novas tecnologias, novas vacinas, porque nós podemos, por exemplo, produzir vacinas para esses países de baixa renda que não têm capacidade de produzir e não tem nem dinheiro para comprar. Então é fundamental esse processo, né? Então, assim, o estudo, que, se eu não me engano, ele vai envolver 6.000 voluntários de fases 1 e 2, aqui, todos acima de 18 anos, e vai ser coordenado ali pelo Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. E vai envolver 2 doses. Né? Então eles vão, nessa primeira etapa, o que eles vão fazer? Eles vão testar apenas a segurança, a imunogenicidade, ainda não é o estudo de fase 3. Tá? Eles vão testar a segurança, a imunogenicidade, a capacidade, né, de produção aí de anticorpos. Eles já fizeram ensaios muito interessantes em ratos e hamsters, inclusive já publicaram esses resultados e mostraram, por exemplo, uma boa produção de anticorpos, né? E inclusive produção pela infecção, porque eles pegaram e infectaram os ratinhos, os hamsters também com o SARS-CoV-2 e eles observaram, por exemplo, que essa vacina protege. Então as expectativas são muito boas. Agora depois a gente vai ver, se passar nessa fase 1 e 2, como é que vai ser feito o estudo de fase 3, porque muito provavelmente não vai poder envolver um grupo placebo, né? Por quê? Porque um grupo placebo, num cenário que nós temos aí de muita gente já sendo vacinada, muito provavelmente os estudos, Monique, eles vão ser estudos chamados de não inferioridade, em que eles vão comparar, por exemplo, essa Butanvac com outras vacinas aí,
E a Butanvac não pode ser inferior às vacinas que estão hoje em uso, entendeu? Então ela tem que ser no mínimo igual a Coronavac, a vacina da Pfizer, a vacina de Oxford. Mas é uma ótima opção e eu torço aí muito para que a gente possa desenvolver, né? O Butantan daí teria autonomia, só que essa vacina, os estudos iniciais não foram realizados pelo Butantan, tá? Tem que deixar muito claro que eles foram realizados por cientistas lá a gente chama da Icahn School of Medicine do Monte Sinai, lá de Nova York. Então o Butantan É uma parceria. fez uma parceria, está fazendo uma parceria, mas a produção ela vai ser toda aqui, o que nos dá autonomia. A gente não precisa da China, da Índia, para mandar os insumos para cá. Né? Agora, Luiz, essas variantes Gama e Delta estão previstas nessa Butanvac? Eles estão estudando as variantes? Sim, todos os desenvolvedores de vacinas, tanto da Pfizer como da Oxford, como inclusive até o Butantan com a Coronavac, já estão adaptando as plataformas, por exemplo, para que as novas vacinas que passarem a ser desenvolvidas, elas já tenham, por exemplo, o material genético, né, dessas novas variantes. Então, o Butantan, por exemplo, já está estudando a nova Coronavac com o material genético da P1, da variante Gama, né? E as outras desenvolvedoras também estão fazendo a mesma coisa, já incluindo, inclusive, o material genético da vacina da variante Delta, que é essa indiana. Tá? A única que eu ainda não tenho certeza se está modificando já nesse momento é a vacina da Pfizer. Tá? A vacina da Pfizer está fazendo um estudo de aplicação de uma dose de reforço com a mesma vacina, por exemplo, que está sendo usada hoje. Tá? Mas as outras já estão atualizando. Muito provavelmente a vacina da Pfizer também, da Moderna, elas vão atualizar as plataformas, porque é muito simples, é mais rápido, porque basta pegar o material genético ou o RNA dessa nova variante, colocar lá dentro da bolotinha, no caso da vacina da Pfizer, e já tem uma nova vacina. Claro, tem que estudar, tem que fazer estudo de segurança, de imunogenicidade e tudo, mas é mais rápido, por exemplo, isso do que foi até agora, né? Então, todas elas vão, sim, muito provavelmente esse ano ainda a gente vai ter alguma outra versão de vacina já chegando, incorporando aí essa atualização para as novas variantes de atenção, né? Principalmente a beta, a variante beta que surgiu lá na África do Sul, que é uma variante cuja vacina da Janssen e da vacina de Oxford, elas perdem um pouquinho de eficácia, principalmente na primeira dose. Mas depois da segunda dose elas mantêm a eficácia. Inclusive a vacina da Pfizer também perde um pouquinho de eficácia para a variante Delta, na primeira dose. Mas quando completa a segunda dose, daí todas elas vão manter a eficácia e todas elas estão se mostrando úteis. Eu já ia encerrar, mas veio uma última perguntinha que fala assim, se o vírus continuar mutando, teremos doses anuais, como a vacina da gripe? Olha, ainda é cedo para falar isso, né? Acho que a gente já conversou aqui um pouquinho, né? Porque nós não sabemos qual é a duração da imunidade conferida pelas vacinas. Isso ainda é desconhecido, né? Então, assim, tem um estudo da Pfizer, que é um estudo muito legal, que mostra, por exemplo, que a resposta de proteção, por exemplo, que tem células de memória que ficam alojadas na medula óssea por cerca de 8 meses. Então, nós ainda não sabemos. Isso aí está sendo estudado, como eu falei. As vacinas elas estão sendo aplicadas há 8 meses apenas, né, no mundo. Então, ainda é cedo. Mas eles já estão fazendo esses estudos com quem? Com os voluntários que participaram das fases 1, 2 e 3 dos estudos, que aí foi lá, já tem um pouquinho mais de um ano aí, né, ou cerca de um ano. Então, ainda é cedo, mas muito provavelmente a gente, né, vai precisar conviver com esse vírus e talvez a gente precise de vacinas a cada 1 ano, a cada 2 anos, mas ainda nós não temos ninguém tem essa resposta no mundo, né? Eu acho que o importante no momento, por exemplo, é a gente acelerar o processo de vacinação. As vacinas estão mostrando que elas salvam vidas, que elas estão diminuindo internações, estão diminuindo óbitos, e mesmo num cenário em que o número de casos está aumentando em alguns locais, ele está aumentando na população não vacinada. Mas a população não vacinada transmite também para a população vacinada. Então é fundamental a gente atingir esse percentual de 75%, 80% da população. Então, assim, conversem com seus familiares, com seus amigos, né? Levem todo mundo, né, para se vacinar, porque a gente precisa disso. Né? A vacinação está sendo acelerada no Brasil, e nós estamos vendo, gente, aquilo que a gente está falando há muito tempo, que o caminho para sair da pandemia é vacinação em massa. Nós estamos vendo isso, o mundo está mostrando isso, né?
Não era kit Covid, não era nenhum medicamento, não era uma vacina. Mas só vacina não faz mágica. A vacina, ela é uma ferramenta fundamental para a gente sair. Sem vacina, nós não vamos sair da pandemia. Mas enquanto não tiver vacinação em massa, nós precisamos manter as medidas não farmacológicas. Ninguém vai estar seguro enquanto todos e todas não estiverem seguros. Então a gente precisa ter esse entendimento, né? Verdade. Bom, Luiz, de dezembro para cá, eu lembro que na nossa última conversa a gente estava esperando a vacina. Hoje nós dois já estamos com a primeira dose, 40% da população vacinada. Eu espero que na nossa próxima conversa a gente já possa estar comemorando e celebrando que 75% da população já esteja com pelo menos a primeira dose no braço. Eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, a sua disponibilidade, a sua fala clara, didático, falando aqui para o nosso público da nossa página, inclusive Química. Dizer para você que eu fico muito feliz de tê-lo aqui, que as portas estão sempre abertas e sempre que precisarmos, vou bater aí na sua portinha para você vir aqui falar com a gente, tá bom? Olha, eu que agradeço nesse momento, né? Nós não temos que descansar, né? Eu costumo falar, a gente pode chamar de sábado, domingo, feriado, fim de semana, porque nós precisamos realmente todos e todas, né? Lutarmos aí por uma causa, né? Nós cientistas, nós temos que tentar transmitir a informação correta, de forma transparente para a sociedade, né? A sociedade ela está perdida, ela não sabe em quem acredita, né? Nós temos muitos colegas, inclusive pseudocientistas, nós temos pseudojornalistas, nós temos muitos médicos que não entendem o método científico, que não entendem de ciência, espalhando desinformação, espalhando fake news, né? O gabinete das sombras, gente, acreditem, ele existe, o gabinete do ódio, ele existe, né? Então, assim, é importante que nesse momento a sociedade brasileira precisa entender que a opinião de cientistas, né, qualificados, elas não podem ter o mesmo peso que a opinião de políticos, que é a opinião, né, de pseudojornalistas que não têm informação científica qualificada. Então a população precisa entender que a ciência salva vidas, a ciência salva do negacionismo, a ciência salva do obscurantismo, né? E nesse momento de pandemia, a gente está percebendo que a confiança da população na ciência está aumentando. E nós temos que, né, mostrar para a sociedade que não há um mundo seguro sem vacinas, não há um mundo seguro sem ciência. Nós vamos vencer essa batalha, né? Contra quem espalha fake news, contra quem espalha desinformação, mas a gente vai vencer com ciência, gente. É verdade. Professor, muito obrigado. Obrigada a todos que ficaram até aqui com a gente, 9h12. Obrigado pela audiência, né? Vamos falar assim. E até a próxima. Professor Luiz, um bom final de semana, um bom final de semana a todos. Vacinem-se, voltem para tomar a segunda dose. As vacinas salvam e conscientizem os seus familiares, seus vizinhos sobre a importância da vacinação. Muito obrigada a todos, obrigada Luiz, até a breve. Forte abraço, um beijo, Até tchau, mais. tchau. Ótimo fim de semana a todas e todos.